Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre Restart no Spring Batch. Se você tem interesse em aprender mais sobre Spring Batch, já se inscreve no canal para não perder os conteúdos. Também dá uma olhada no meu blog e nos meus cursos sobre esse assunto. Vou deixar o link de ambos aqui na descrição do vídeo. Para demonstrar o funcionamento do Restart dentro do Spring Batch, eu elaborei aqui um projeto bem simples que lê uma lista de 1 a 100 e imprime todos os valores lidos. Aqui dentro da pasta Files tem um arquivo CSV chamado números, e veja que existem números de 1 a 100. E o job que foi implementado apenas lê esses números e imprime os números lidos, certo? Então eu vou executar aqui para você ver o funcionamento. Execução concluída e, como você pode ver, é impresso uma lista do tamanho do chunk, que eu defini como 10, uma lista, no caso, de números até o número 100. Então, como o arquivo tem 100 números e o chunk está com tamanho 10, são impressos 10 chunks, cada um com 10 números na lista. Agora imagine que esse job, por algum motivo, seja interrompido. Algum erro ocorra no meio da execução e o processamento seja interrompido. O que é interessante que aconteça? Ora, dependendo do processamento que esse batch fizer, é interessante que ele retome o trabalho de onde ele parou. Ele já processou, 99 registros e deu erro no último. Ele precisaria processar todos os outros? Não, né? Esse comportamento seria ineficiente. O ideal é que ele aproveitasse tudo que ele já processou, os chunks, no caso, que ele já processou, e reprocessasse apenas o chunk com erro e os à frente dele. Essa é a ideia do restart. Será que isso acontece da forma que o projeto está configurado? Para a gente ver esse cenário de erro acontecendo, eu vou habilitar aqui uma exceção no processador para que o processamento seja interrompido e a gente veja o que acontece quando a gente tenta reexecutar o batch, tá certo? Então eu vou executar aqui novamente e vamos ver o que acontece. Aqui já lançou a exceção, deixa eu abrir aqui mais espaço. A exceção que a gente lançou realmente interrompeu o processamento e foi impresso até o número 50. Então, qual é a ideia agora? Se eu executar novamente, é necessário que o job não tente fazer a execução do começo. A gente quer que ele retome a execução. A gente não precisa reprocessar o que já foi processado. E aí a gente tem um job mais performático, mais inteligente. Então vamos fazer esse teste. A gente executou uma vez, agora a gente vai executar pela segunda vez e a ideia é que o processo fosse retomado de onde parou. Vamos ver se isso está acontecendo. Olha só, está sendo iniciado um novo processamento. O job está começando do zero, sem necessidade. E isso, além de ser um problema em questão de performance, como eu já expliquei, também pode ser um problema caso esse job escreva esses dados num banco de dados, por exemplo. Isso poderia gerar inconsistência nos dados salvos. Então, a gente precisa agora de uma forma de habilitar esse restart dentro do Spring Batch, para que esse problema não ocorra mais. Então, vamos lá fazer essa mudança. A primeira coisa que você precisa saber quando a gente fala em restart é que para que o job seja capaz de retomar o trabalho de onde ele parou, ele precisa salvar alguma informação que diga onde ele parou, concorda? Ele precisa dizer que o último registro que ele processou foi o chunk X, ou foi a linha tal do arquivo, ou foi o item tal do banco. Ele precisa colocar essa informação em algum lugar, para quando eu iniciar o job, essa informação seja lida pelo Spring Batch, e aí o restart acontece sem eu precisar programar nada para isso. O Spring Batch se encarrega de fazer o restart. É semelhante ao que você faz quando lê um livro, né? Você coloca um marcador lá para lembrar a página que você parou. Spring Batch é a mesma coisa, só que esse marcador a gente chama de metadados. São dados de execução que o Spring Batch gera e que ele salva e são úteis tanto para o fluxo de execução do batch em runtime, como também para uma reinicialização desse batch. E esse salvamento de dados a gente precisa fazer numa base de dados. Atualmente, o que a gente tem aqui é um banco de dados em memória, o H2. Então, os dados são voláteis, eles não são persistidos. O que a gente precisa fazer agora é mudar para usar um banco real, um banco que vai persistir esses dados de forma permanente. E esse banco que a gente vai usar é o MySQL. Então, eu vou remover aqui o H2, vou fazer a mudança e o conector já foi adicionado aqui, certo? A próxima etapa agora é a gente configurar uma conexão com esse banco, aqui no Application Properties.
E aqui, por padrão, a gente configura sempre a conexão dessa forma aqui. Spring Data Source URL, que é o caminho aqui do banco. Spring Data Source Username, que é o usuário do banco. Data Source Password, que é a senha do banco. E essa outra propriedade aqui é para que os metadados que são gerados pelo Spring Batch sejam criados como tabelas no banco, assim que eu executar o job. Então, se eu entrar nesse banco de dados aqui agora, SB Restart, perceba que não tem nenhuma tabela criada, tá certo? Nele. Com esse atributo marcado como always, os esquemas de dados vão gerar tabelas no banco. Então, não vou precisar me preocupar em criar as tabelas de metadados do Spring Batch. É por isso que a gente usa essa propriedade aqui. E é basicamente isso. O que a gente fez aqui foi só configurar uma persistência permanente para os metadados do Spring Batch. E o próprio framework vai se virar aí para restartar o job sem a gente ter que fazer nada na mão, nada programático. Quer ver isso aqui funcionando? Vou executar novamente o batch agora. Vamos executar aqui e vamos ver o que acontece. Execução concluída e veja que a primeira execução com erro foi até o número 50, até aqui tudo bem. Agora o que a gente precisa é que a próxima execução comece do 51, certo? Que é o próximo chunk, que é o chunk que deu erro. Então vamos executar novamente aqui. E olha só, agora nada foi impresso. Então ele tentou começar do chunk 51, deu erro e não escreveu nada do chunk. Realmente está reinicializando. Quer ver como isso aqui realmente funciona? O que eu vou fazer agora é comentar esse erro para ver a recuperação de falha, para ver o job terminar a execução de onde ele parou. Vamos ver isso aqui então. Eu vou abrir aqui o batch config, vou comentar esse erro e agora eu vou executar novamente e ver o resultado. Olha só, começou do item 51. Realmente houve restart aqui desse job. Agora, uma outra coisa importante aqui no que diz respeito a restart. O Spring Batch diferencia execuções pelo nome do job e os parâmetros informados. Aqui, quando eu executei esse job, eu não informei nenhum parâmetro. Então, o único critério de diferenciação de execução foi o nome do job em si. Por isso que eu consegui fazer restart quando eu executei o mesmo job 2 vezes. Mas, se por acaso eu informasse um parâmetro de execução aqui, e para a gente fazer isso aqui com o VS Code, eu vou criar um arquivo launch.json, vou apagar essa primeira configuração, e aqui no final eu vou adicionar um argumento, args, e vou colocar, por exemplo, a data de execução. Vou colocar aqui 7/9/2022. Essa data aqui. Agora eu estou passando um parâmetro de execução do job, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou descomentar o erro novamente, para a gente observar se o comportamento de restart se mantém. Vou executar a primeira vez. Aqui a gente tem impressão até 50, de 1 a 50. Agora eu vou executar pela segunda vez e vamos ver se ele começa do 1 ou se ele continua do 51. Vamos lá. Veja que, de fato, ele tentou restartar o job aqui, certo? Porque eu continuo passando o mesmo parâmetro. Agora, se eu vier aqui no launch e mudar o valor desse parâmetro, passar um outro parâmetro, por exemplo, 8/9, o que vai acontecer? Vou executar. Olha só, ele começou tudo de novo. Porque, como eu falei, o parâmetro e o nome do job identificam uma execução única. Então, quando eu mudei o parâmetro, é como se fosse outro job executando. Então, não tem restart, ele vai executar pela primeira vez, porque eu não tenho nenhum metadado salvo com aquele parâmetro ali associado ao nome do job. Eu tenho aquele outro, né, o outro parâmetro, que era o dia 7/9. Inclusive, se eu pegar esse parâmetro, voltar para cá, voltar para o 7/9 e tirar o erro, vou executar agora. Olha só, eu consegui restartar aquela execução. Porque o Spring Batch sabe que o job que eu estou executando, o nome dele, está associado a esse parâmetro que eu estou passando agora, e lá nos metadados eu tenho a informação de uma execução que houve com falha. Então, se eu tenho isso no banco, na próxima vez que eu executar o job com esse mesmo parâmetro, eu vou ter a tentativa de restart de forma automática.
esse funcionamento de restart já é totalmente implementado dentro do Spring Batch. A gente só precisa se preocupar em salvar os metadados do Spring Batch para que ele seja capaz de restartar e passar os mesmos parâmetros de execução para que haja restart. Então é isso, essa é a configuração de restart aqui com o Spring Batch. A gente fez uma execução com sucesso de um job, depois a gente introduziu um erro para ver o funcionamento do restart e a gente viu que não estava funcionando. Depois disso, a gente habilitou o restart, habilitando o salvamento dos metadados do Spring Batch. E finalmente a gente viu como o restart funciona quando você passa parâmetros para o job. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, deixa um feedback aqui nos comentários. Um abraço para você e até mais!